Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais um vídeo. Esse será o quarto vídeo de uma playlist onde eu estou falando a respeito de investimento para pessoas que não sabem nada e querem aprender a investir. Não têm consciência do que pode fazer aquele dinheiro que deixa parado no banco. No primeiro e segundo vídeo eu falei a respeito disso, de montar a reserva de emergência. No segundo vídeo eu falei da importância de se montar a reserva de emergência com o Tesouro Selic e não o CDB. Porém, nesse vídeo eu vou falar a respeito de uma montagem de reserva de emergência com o CDB. Mas o começo da reserva de emergência deve sim ser no Tesouro Selic. No terceiro vídeo eu falei que leva tempo para fazer uma reserva de emergência. Porque se você levar o parâmetro de que você precisa de salários conforme ali para te proteger em 1 mês, 2 meses, 3 meses, quer dizer que você vai demorar muito tempo simplesmente para se ter uma reserva de emergência. E qual é o problema? O problema é que a reserva de emergência ela não rende muito. Ela vai render, ela vai pagar a inflação, vai recompor a inflação, porém é aquele investimento que você tem morno, pequeno. Então você terá o dinheiro parado por muito tempo, vai pagar a inflação? Vai pagar a inflação, mas sim, é como se você estivesse guardando dinheiro. Quando eu falo para você a respeito da inflação, todo o dinheiro, seja lá na reserva de emergência, seja no investimento que te dê muito dinheiro, ou no dinheiro que você deixa na sua casa, todo o dinheiro, ele sofre uma influência da inflação. Talvez, às vezes, você não perceba. Você ouve falar no jornal e tal. Quando você vai no mercado, no longo tempo você percebe que aquele produto, aquele material subiu 10 centavos, 20 centavos e isso para você é pouco, porém a cesta da inflação, que seria aqueles componentes, os produtos que compõem o índice da inflação, são diversos, são vários. Então às vezes tem um aumento de 1%, 0,50%, 0,30%, tudo isso somado ele vai gerar uma inflação. É lógico que às vezes para você, a inflação, o sentimento da inflação é menor do que para outro indivíduo. Porque essa cesta, ela leva alguns produtos, ela tem alguma lista de produtos. E às vezes você utiliza esses produtos e outra pessoa não. Então por isso, o índice de inflação é um, porém o seu sentimento é outro. Mas eu vou dar um exemplo para você entender o que é inflação. Às vezes, um indivíduo compra uma casa e fala, ó, compre casa porque a casa, ela valoriza. Sim, a casa ela valoriza, é lógico que valoriza, porém, nem tanto e nem sempre. Presta bem atenção, se o dinheiro que fica parado, ele vai perdendo o valor diante do produto, quer dizer o quê? Que o produto cada vez vai ficando mais caro. Presta atenção no que eu disse agora. Então imagina um cara que compra uma casa por 500 mil reais. Aí ele diz para você, olha, há 10 anos atrás eu comprei essa casa por 500 mil reais. E agora eu não vendo ela por menos de 750 mil, porque a minha casa valorizou. Aí você imagina, fala assim, nossa, valorizou 50%. Ele tem 250 mil a mais do que aquilo que ele gastou. Mas presta bem atenção. Naquele tempo em que ele tinha 500 mil, compraria-se várias e várias casas, qualquer casa que ele pudesse escolher. Hoje, 500 mil já não consegue comprar. Outro exemplo, se você fosse lá num programa da Caixa para tirar um apartamento, o apartamento mais baratinho que você tinha seria de 180, 200 mil. Hoje, você já não acha um apartamento novo de 200 mil para fazer lá um financiamento. É 300 mil. Então quer dizer que ele valorizou? Tanto valorizou por conta do ambiente, quanto também o dinheiro perdeu o poder de compra. Então aqueles 200 mil nada vale. Ninguém vai te dar 200 mil em troca de um apartamento novo. É essa base que eu quero dizer. Mais um exemplo. Imagina que você vai emprestar um dinheiro para um amigo ou um parente. E esse parente fala assim, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar e não sei quando eu vou ter. Mas você, com vontade de ajudar o cara, fala assim, não tem problema. Eu vou te dar esse dinheiro. Só que aí daqui 10 anos, 20 anos, esse cara vem e te devolve o dinheiro. Se ele for devolver a mesma quantia que você entregou para ele, quer dizer que você teve prejuízo. Além de ter ajudado ele, você ainda tomou prejuízo. Porque aquele dinheiro que ele te devolveu já não dá para comprar o que você compraria na época em que você emprestou o dinheiro. Agora veja bem,
Se você usar um objeto, um produto comerciável, vamos dar um exemplo. Se você se você utiliza uma motocicleta da Honda, vamos dizer lá, ó, chega lá no modelo mais simples, esse modelo aí que sempre está lá à venda, aquele modelo mais simples, quanto tá? 22 mil. Você vai lá e empresta esse 22 mil para o seu parente ou seu amigo e diz para ele, tá vendo, eu tô te entregando 22 mil, mas não é isso que eu quero quando você for me pagar, porque 22 mil dá para eu comprar uma moto, tá vendo? A moto desse modelo, dessa marca. Então, quando você for me entregar, eu quero o valor na qual eu consiga comprar essa mesma moto. Então vai se passar 10 anos, 20 anos, você não vai ganhar juro composto em cima do seu amigo ou do seu parente. Você não vai explorá-lo. Você não vai ganhar juro composto em cima do seu amigo. Você não vai abusar da boa vontade ou da sua boa vontade para com o seu amigo. Você não vai abusar disso. Você simplesmente quer o seu dinheiro de volta, mas recomposto pela inflação. É lógico que a montadora e a distribuidora daquele veículo vai se esforçar para não deixar o veículo deles, o produto deles, perder valor no mercado. Assim como a inflação vai subir, eles também vão subir o valor do produto. É lógico que além da inflação, terão impostos e tudo mais. Tudo aquilo que incorrer sobre esse produto, tudo o que incorrer sobre o produto, ele vai embutir no preço do veículo, do produto. Então lá na frente, independente do que acontecer, você talvez não vai receber juro composto, não vai ganhar dinheiro em cima do seu parente, do seu amigo, não. Mas você vai ter o seu dinheiro recomposto. Você viu a diferença aí lá da inflação? O que a inflação faz e às vezes você não percebe? Pensa você, se você nunca, já ouvi falar, até entendo, mas eu nunca percebi como... Pensa nesses dois casos, o caso da casa e pensa nesse caso da motocicleta. Imagina se fosse você. O que você faria se alguém te emprestasse dinheiro e dissesse, ó, daqui 10 anos ou 20 anos você compra esse mesmo modelo para mim. Quanto você acha que vai estar? Aí você pensa, eu ganhei dinheiro com isso? O juro que aumentou? Não, isso é simplesmente por conta da inflação. Lógico, que nem eu disse, tem impostos, tem o próprio juro, que é de financiamento, tem um monte de coisa embutido no preço. Mas necessariamente ou evidentemente você vai receber simplesmente a recomposição daquele produto. Esse quarto vídeo seria para eu explicar a respeito disso e para entrar em outro assunto, porque quando eu disse no primeiro e segundo vídeo que seria importante você fazer uma reserva de emergência no Tesouro Selic porque ele é seguro e porque ele é líquido, por conta do governo, também tem o terceiro vídeo que eu disse que toda essa reserva de emergência leva tempo. Então você vai ter 1 ano, 2 anos, 3 anos e simplesmente tendo uma reserva de emergência. Mudou, que agora você não tem mais o dinheiro parado lá na conta do banco. Quer dizer o quê? Está tendo influência da inflação? Sim. Porém, agora, se você tem na renda fixa, você ainda consegue ganhar o juro composto, que você consegue pagar a recomposição da inflação e ainda sobra um dinheiro a mais. Isso é o verdadeiro crescimento, aquilo que você ganha acima da inflação. Agora nós podemos passar para o assunto relevante desse vídeo. E qual seria o assunto relevante desse vídeo? Baseado no terceiro vídeo, se você não assistiu, assista. Acesse o nosso canal e vá lá na playlist Primeiros Passos. Lá eu falo sobre o primeiro vídeo, segundo e terceiro, que são as questões de você montar uma reserva de emergência. Inclusive montar a reserva de emergência no Tesouro Selic. Já no terceiro vídeo eu falei a respeito do tempo que se leva para se montar uma reserva de emergência. Então presta bem atenção. Tudo bem, melhorou, porque você tirou da conta do banco, agora está rendendo juro composto, mas ainda está levando muito tempo o seu dinheiro parado e a inflação não para. Isso é só uma reserva de emergência, você precisa ter, ainda não é um investimento. Mas a reserva de emergência eu preciso começar no Tesouro Selic, mas o CDB paga mais. Sim, você precisa começar no Tesouro Selic. Você sabe por quê? Porque o Tesouro Selic é seguro. E se é um dinheiro que você quer contar, quando você tiver um problema na sua vida, você tem que contar com aquele dinheiro que esteja lá, da mesma forma que você deixou. Deixou aquele dinheiro em mais
uma rentabilidade. Sim, o CDB também, porém o CDB, ele atrelado ao CDI, tem a mesma característica do Tesouro Selic, é a mesma. E nós vamos falar disso hoje. O quanto e como e quando você deve começar a comprar CDB para a sua reserva de emergência. Veja bem, o CDB ele tem riscos, porque ele não é mais o governo. O CDB ele é emitido pelo banco. O banco é uma empresa. Então, passados os anos, você compra um CDB. Comprou um CDB, você não sabe como está a saúde do banco. Deveria saber. Mas mesmo a gente olhando em relatórios, você vai olhar em relatório e falar assim, nossa, esse banco aqui é maravilhoso. E aí você vai lá e compra um CDB, daqui 6 meses sai a notícia. E se você quer saber disso, tem vídeos aqui no canal falando a respeito do Banco Master. Seria um banco grande que vende renda fixa e que não tem dinheiro no caixa para pagar os seus investidores. É lógico que quando se trata de CDB, quando se trata de bancos, nós sabemos que eles são assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito. E o Fundo Garantidor de Crédito não tem capacidade para assegurar todos os bancos. Por exemplo, desse Banco Master que eu acabei de citar, inclusive tem vídeo no nosso canal, assista, acesse o canal, assista a respeito disso. Esse Banco Master, ele consumiria cerca de 50% do Fundo Garantidor de Crédito. Um banco apenas consumiria metade de tudo aquilo que o banco tem para garantir todos os outros bancos. É lógico que esse assunto já é um assunto velho. Não sei em que data você está assistindo esse vídeo, mas isso está acontecendo nesse intermédio de tempo. Então eu estou citando isso. Isso já está se desenrolando. Parece que o banco já está vendendo participações para outros bancos e o Banco Central está intermediando isso para que não haja um colapso no sistema financeiro do país, no sistema bancário. Porque, queira sim ou queira não, sempre quando se fala em investir em banco, se fala em fundo garantidor de crédito. Então isso é muito importante para os bancos. Aí eu falei para vocês, monta-se a reserva de emergência no Tesouro Selic, só que leva tempo. Agora, se você precisa de um valor que seja uma coisa segura para você, o que você pretenderia assegurar? Seria ser mandado embora? Bom, qual a dificuldade de ser mandado embora? Ninguém sabe. Você pode ser mandado embora daqui 1 mês, 2 meses. Então é preciso você pensar em ter 1 salário, 2 salários, 3 salários, 6, 1 ano inteiro de salário. Isso vai depender de você. Agora, aí vai uma opinião particular, da forma que eu fiz. Sabendo que a reserva de emergência leva tempo, eu fiz de tudo para ter um salário montado no Tesouro Selic, ou seja, aquele dinheiro que eu vou lá e tiro a qualquer momento. Então levou 1 ano para ter esse dinheiro. Nossa, ainda assim demora muito tempo, mas esse dinheiro levou 1 ano. Esse dinheiro eu sei que era seguro. Você vai lá no seu papelzinho, no caderno, e anota o quanto você tem depositado, que você depositou. Não a rentabilidade vai ter a mais, e depois você vai lá e pesquisa, isso vai mudar com o tempo. Mas foi lá, colocou 100 reais, colocou mais 200 reais, colocou mais 300 reais. Nossa, cheguei a um salário meu. Eu sei que amanhã, se eu precisar, eu tenho um salário. É lógico, se o meu carro quebrar, eu vou gastar um salário todo? Não vou gastar um salário todo. Já dá para garantir. Essa reserva já garante. Se alguém ficar doente, tem um convênio médico, mas se precisar comprar um remédio, isso aí, compra um remédio. Se precisar de uma urgência, vai depender do tamanho dessa urgência, mas ainda assim eu tenho um dinheiro, já não estou desguarnecido. O que eu quero dizer é que parte dessa reserva eu montei em Tesouro Selic. Sabendo que o CDB tem a mesma característica do Tesouro Selic, porém ele paga muito mais, eu aceitei certo tipo de risco. Então, parte lá tenho garantido no Tesouro Selic e agora eu vou começar a montar a minha reserva de emergência no CDB. Olha aí, CDB atrelado ao CDI. E o que é o CDB? O Certificado de Depósito Bancário. É uma renda fixa. É um título de renda fixa emitida pelo banco. É a mesma coisa que o Tesouro Selic. Então, se você está acompanhando o canal, assistiu o 1º, 2º e 3º vídeo, vocês vão ver que eu falo a respeito da segurança que tem do Tesouro Selic em relação aos bancos. Porém, o CDB atrelado ao CDI
também é uma renda fixa pós-fixada, atrelado também ao indicador econômico. Porém, o do Tesouro Direto é atrelado à taxa de juros do governo. E o CDI é atrelado ao certificado de depósito interbancário. E o que é isso? Calma. Eu sei que para você que está começando a aprender, são muitas coisas, muitas siglas, mas ouve o que eu estou falando para vocês. Você aprendeu a respeito de Tesouro Selic. Ó, o Tesouro Direto tem lá o Tesouro Selic, o prefixado, o IPCA, o Educa Mais, o Renda Mais. O que eu passei aqui no vídeo para vocês foi o Tesouro Selic. E esse Tesouro Selic é uma ferramenta importante para quê? Você já aprendeu. Pronto. Se isso está internalizado na sua mente, agora a gente vai aprender a respeito do CDB. CDB atrelado ao CDI. Esquece CDB prefixado. Esquece CDB e IPCA. Calma. Nós estamos falando de uma reserva de emergência. Então a reserva de emergência são esses dois ativos. Porém, é importante que se tenha na sua mente que o mais seguro seria o Tesouro Selic. Eu estou dizendo que, da minha forma, do jeito que eu fiz, seria garantir o primeiro salário, porque a reserva de emergência ela leva tempo. E aí eu diversifiquei com CDBs atrelados ao CDI. Por quê? Porque tem a mesma característica. Se o CDI sobe, o investidor ganha mais. Se o CDI cai, o investidor ganha menos. Agora você quer ver a jogada aí, por trás de tudo isso? Quer dizer o quê? O CDI, ele é o certificado de depósito interbancário. Lá entre os bancos, um banco empresta para o outro. E por que eles fazem isso? Porque justamente o Banco Central, ele obriga que os bancos depositem certa margem, depositem certo valor de garantia, para não acontecer deles não ter dinheiro para poder pagar para os seus clientes. O Banco Central faz esse controle todos os dias. Ou seja, acabou o horário financeiro ali, acabou o horário operacional, os bancos passam a informação para o Banco Central e o Banco Central determina uma taxa para que eles depositem lá. Então, às vezes, um banco, porque como eles mexem com dinheiro, às vezes um tem a mais ou um tem a menos. E eles fazem empréstimo entre eles. Empréstimo de até um dia. É empréstimo de, é só para eu depositar lá no Banco Central, amanhã eu te devolvo. Isso gera o risco deles e tal. Tudo bem, maravilha. Só que veja bem, lembra que eu disse que a taxa de juro do governo, o Tesouro Selic, ele orienta todos os investimentos e empréstimos? Todos os investimentos e empréstimos. Então quer dizer o quê? Que um banco, mesmo que ele vá pegar emprestado com outro banco, ele vai utilizar a taxa Selic como base. Só que por conta de um risco de outro, por conta de um valor mais alto de outro, esse valor que eles seguem não é fixo, mas é atrelado à taxa Selic. Só que é exatamente a taxa Selic? Não, ele varia de 0,10 abaixo da taxa Selic, porque aquela taxa Selic que o Copom orienta, aquela que sai no jornal, é a taxa Selic Meta. É uma taxa de juros que é utilizada para combater a inflação, para diminuir o dinheiro, a circulação de dinheiro no mercado, aumentando o valor, o preço do crédito, porque se ele vai orientar todos os investimentos, quer dizer o quê? Se subir, todos os investimentos ficarão caros, certo? Então vai diminuir o fluxo de dinheiro no mercado, fazendo com que as pessoas diminuam as compras, obrigando os comerciantes a tornarem os seus produtos mais atrativos, diminuindo o preço. Tá vendo? É assim. Esse é um modo grosso de mostrar para vocês como funciona a taxa Selic em relação à inflação. Porém, os bancos utilizam essa taxa Selic. Então, o CDI e a taxa Selic, eles são amparados. Eles são paralelos. Eles têm quase o mesmo valor. Lembrando vocês que a venda desses títulos que são utilizados essas taxas para precificar, eles são comercializados todos os dias, eles têm 2 a 3 leilões por dia, então essa taxa às vezes muda 0,1, 0,2, mas elas não fogem disso, porque quem é que emprestaria num valor pagando mais do que o governo? Quem é que pegaria emprestado num valor que o governo cobra, a menos do que o valor que o governo cobra? Então acaba que esse CDI, esse empréstimo entre bancos, acaba seguindo esse valor. Acaba. Porque você vai ver lá que o Tesouro Selic,
que paga 0,10 também, porque a Selic Over, justamente por conta desse depósito dos bancos, que passa o dinheiro depositado durante a noite, final do expediente, para o outro dia, e depois retorna para os bancos. Por conta disso, essa taxa Selic Over, que é a taxa que você recebe no Tesouro Selic, é o mesmo valor que o CDI. Então, quando você fala CDI e Selic Over, não é o mesmo, porém a taxa é igual. E o que varia? Por que que o CDB paga mais do que o Selic se o valor é igual? Porque além disso, além de ser iguais, o CDI ele pode variar em percentual. Como o Tesouro Selic ele é mais seguro do país, é o mais seguro e ainda é líquido, quer dizer o quê? Por que é que você investiria em outro investimento? Por que é que você investiria num banco que pode falir? Então, sabendo disso, os bancos eles oferecem uma taxa melhor do que a Selic. Então, se eles utilizam lá o indicador deles, que é o CDI, eles pagam 105% do CDI, 110% do CDI, 115% do CDI. O que eu quero dizer é que taxa Selic e CDI têm a mesma taxa. Então quer dizer que 100% do CDI equivale à taxa Selic. Porém, os bancos eles oferecem como aí os CDBs no mercado? 105, 110, 115. Falamos a respeito do CDB, que é atrelado ao CDI, e a forma que o CDI funciona, da forma que funciona o CDI, certo? E que nós precisamos ter a reserva de emergência, sim, montada no Tesouro Selic. Porém, você não precisa montar a reserva de emergência toda no Tesouro Selic. É importante, sim, começar pela reserva de emergência pelo Tesouro Selic. Agora, se você quer ter se um salário para você lá já é uma questão de segurança, 2 salários é uma questão de segurança, você pode montar 3 salários, 4 salários, 6 salários, 1 ano de salário, o restante em CDBs. Vocês entenderam? Por quê? Porque lá o Selic ele paga menos. É seguro, é líquido, mas paga menos. Então, eu vou começar a minha reserva de emergência de forma segura e líquida. E agora eu vou procurar ter um pouquinho mais. Presta bem atenção. Reserva de emergência seria como guardar dinheiro, certo? Você tem uma rentabilidade ali em juro composto, certo? Se você acha que o que eu estou falando é certo, então faz o seguinte, curte, compartilha e deixa o seu comentário. Agora, se você sabe que tudo isso é certo, por que não? E qual é a diferença? Por que não? Qual é a diferença de você ter um Selic e um CDB? Sendo que, para reserva de emergência, o que interessa é você proteger o seu dinheiro e ter uma rentabilidade a mais. O que interessa nesse caso seria a segurança. Se você pensa mais na segurança, Selic. Porque saiba disso, a rentabilidade é pequena, mas é seguro. Agora, se você pensa, não, é rentabilidade. É rentabilidade? Então faz o seguinte, comece pelo Selic. Tenha uma certa parte, maior, menor, você que decide. E o restante você faça pelo CDB. Agora, eu quero ter uma reserva de emergência lucrativa. Não, aí o que você quer não é ter uma reserva de emergência. Aí você quer investir. A gente vai aprender a investir. Não tem problema. Primeiro, todos esses vídeos, 1, 2, 3 e esse, o quarto, foram para falar de reserva de emergência. Mas se você assistiu os outros vídeos, se não assistiu, acesse o nosso canal, tem a playlist lá, Primeiro Passo. Se você não assistiu, assista. Você vai entender que eu estou falando passo a passo e que agora nós já estamos falando de CDB. Nós vamos passar para outro tipo de investimento. É lógico, o CDB, eu estou falando a respeito ainda da reserva de emergência. Eu estou falando que você pode começar pelo Selic e continuar pelo CDB. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, eu agradeço sua atenção e até a próxima.